Boa noite a todos, dando início à coletiva de imprensa do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria que você primeiro explicasse a sua opção por não relacionar o Mauro Bocelli para a partida de hoje. Se teve alguma coisa a ver com o final do contrato dele em dezembro, né, dele não ser mais escalado por opção da diretoria, ou se foi uma opção sua, e se com a expulsão do Jô, o Bocelli pode de repente ser relacionado para a próxima partida contra o São Paulo, ou isso não é mais opção? Obrigado. Boa noite, Marco. Olha, a opção é exatamente em função daquilo que eu estou vendo nos treinamentos. O Bocelli ficou um tempo parado, né, por uma lesão nas costas, acabou tendo um tempo de recuperação. E neste período, obviamente, que haviam outros atletas que estavam na frente dele. Nessa semana eu tinha 28 jogadores à disposição, a nossa lista de jogadores de linha veio com 23, então sobraram alguns atletas e ele estava entre esses exatamente porque teve um tempo menor de treinamento em relação ao grupo. Boa noite, Mancini, tudo bem? Luiz Teixeira aqui da Rádio Band News FM. Mancini, eu gostaria que você fizesse uma análise do resultado, se o 0-0 por tudo que o seu time apresentou dentro de campo foi um resultado justo, e aproveitando sobre a sua insistência em trocar os beiradas, não vem encontrando uma solução pelos lados do campo, e o que você enxerga como solução ou como opção já para o jogo contra o São Paulo? Obrigado. Boa noite, Luiz. Olha, vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho que o Corinthians hoje fez um jogo com oscilações, ele teve bons momentos na partida e teve momentos onde ele sofreu no jogo, né? O mais importante disso tudo, ao término da partida, é que nós somamos um gol. É o terceiro jogo sem sofrer gols, né? Nós somamos um ponto, é o terceiro jogo sem sofrer gols, então a parte defensiva ela está se ajustando, falta ajustar exatamente do meio para frente. A gente, naquele jogo de Curitiba, fez um ótimo primeiro tempo e caímos um pouco na segunda etapa. Hoje, diferentemente, a gente teve um pouco de dificuldade no comecinho do jogo, aí nós melhoramos ao longo do primeiro tempo, voltamos melhor no segundo tempo, aí teve a expulsão do Jô, e com um jogador a menos, aí, de repente, a alma do Corinthians, ela jogada em campo, e aí você vê uma equipe que luta, que briga e que somou um ponto importante em função disso, mas os ajustes continuam, né? Hoje eu tenho um sistema defensivo muito confiável, falta realmente a gente ajustar um pouquinho mais do meio para frente, encontrar as peças que se encaixem para que o Corinthians possa ter um jogo de segurança, um jogo de agressividade, um time que esteja sempre muito mais perto de vencer as partidas, né? E aí, obviamente, que passa pelos extremos, pelos meias. A partir do momento em que eu encontrar as peças que realmente estão encaixadas, a gente vai dar sequência na equipe. Mancini, Rodrigo Vessoni do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria saber por que a opção de deixar o Jô até 35 do segundo tempo, até ele ser expulso no caso, mas enfim, até 35 do segundo tempo, mesmo ele fazendo um jogo ruim, quase não conseguia pegar na bola. E eu também queria que você fizesse uma análise sobre a arbitragem. Seus jogadores saíram revoltados de campo, o pênalti que ele não, em cima do Gabriel, que ele não foi ver o VAR, a expulsão do Jô, que a gente está com dificuldade de ver onde tem alguma agressão, mesmo pela televisão. Eu queria que você fizesse também uma análise da arbitragem em relação ao Jô e a arbitragem, por favor. Boa noite, Rodrigo. Eu acho que o Jô, ele oscilou, assim como a equipe oscilou, ele teve dificuldades porque nós não tivemos a velocidade necessária no primeiro tempo, e na segunda etapa, quando nós encaixamos o time, acabou dando a expulsão dele, né? Ele é um atleta alto que ganha a maioria das bolas. Nós enfrentamos uma equipe com 7 jogadores acima de 1,80, 1,85, então era fundamental que ele ficasse no jogo. A substituição do Jô, eu não teria uma reposição
à altura na estatura, então era importante que para este jogo a gente utilizasse o máximo que poderíamos dele. O lance da expulsão eu sinceramente já vi o lance e não vejo agressão, assim como o lance do pênalti. O lance do pênalti é um lance que chama atenção porque o atleta do Fortaleza ele acerta o Gabriel e a bola já tinha passado, ele erra o tempo da bola e acerta o Gabriel. A alegação do árbitro é que o Gabriel se deixou tocar, mas não tinha como, não tinha espaço para não se deixar tocar. Então, numa análise de jogo, eu acho que foi um jogo disputadíssimo, duas equipes que brigaram bastante em campo e uma arbitragem que ficou um pouco abaixo daquilo que todos nós esperávamos, principalmente por causa do lance do pênalti. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, mais uma vez, o Otero não teve uma grande noite, pelo menos que o torcedor corintiano espera, de finalizações e até essa escassez de chutes por parte do Otero, porque ele tem atuado pelos lados do campo. E o entendimento de muita gente é que o Otero, atuando pelos lados, não rende aquele futebol para utilizar a principal característica dele, que é o chute. Você cogita a possibilidade de trazer o Otero um pouquinho mais para o meio, jogar mais centralizado, para que ele possa ter mais condições de finalizar, coisa que dificilmente acontece quando ele está atuando pelos lados do campo? Muito bem. Boa noite, João Paulo. Olha, eu fui técnico do Otero no Atlético Mineiro jogando pelos lados do campo e ele teve uma ótima temporada, né? Nós temos que recuperar o Otero e os outros atletas, né? Nós não podemos de maneira alguma achar que este ou aquele atleta está abaixo em função dessa sequência de jogos. Um dia um vai melhor do que o outro, né? Isso aí são elementos e componentes de um jogo de futebol, né? Então, um dia você vê que o sistema defensivo ele se sobressaiu em relação ao ofensivo, o que aconteceu hoje. Hoje as peças ofensivas renderam pouco, a gente até teve bons momentos no jogo, mas a equipe teve uma oscilação muito grande. E a gente não pode de maneira alguma depositar isso em cima dos atletas individualmente. Aí é o sistema, né? O sistema tem que gerar conforto para que o atleta possa desenvolver o jogo dele. Boa noite, Mancini. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, na última coletiva você falou sobre a possibilidade de Luan Casares, que talvez demorasse mais um pouco. Como nós temos aí um longo período até o clássico com o São Paulo, você acha que o Casares tem chance de já começar, chance que eu digo, condição física de começar jogando? E se você pensa até nele ali um pouco pela direita, com o Luan pelo meio, se é possível a fim de resolver esse problema na criação de jogadas de ataque do Corinthians? E queria que você também falasse do Xavier, que vinha muito bem, muito elogiado na marcação, na saída de bola, e de repente perdeu lugar no time, tem entrado apenas no segundo tempo, nem sempre como primeiro volante, como vinha sendo. O que aconteceu com esse jogador que agora tem perdido um pouco desse espaço no time? Obrigado. Boa noite, Thiago. Olha, o Luan e o Casares podem jogar juntos, mas neste momento ainda não, porque eu acabei de dizer aqui que o sistema defensivo do Corinthians ele já está mais ajustado. A parte de armação de jogadas e a parte ofensiva ainda não. Faltam elementos para que todos eles possam desempenhar um jogo melhor. Eu vi o jogo diante do Coritiba como uma bela atuação no primeiro tempo e vi um time que caiu de produção no segundo. Hoje nós tivemos, dentro dos dois tempos, ou ao longo dos 90 minutos, algumas oscilações. Jogamos bem em algumas partes e jogamos mal em outras partes. Isso é fruto de uma série de coisas, né, que o futebol te mostra. E do jogo do Coritiba até o jogo do Fortaleza, nós tivemos apenas 7 dias. Então é difícil da gente, em 7 dias, achar as soluções. E, por exemplo, a sua pergunta sobre Luan e Casares, nada mudou de 7 dias para cá. É importante que antes disso a gente tenha uma equipe que jogue um futebol seguro, uma equipe que possa ser agressiva com a posse de bola e quando tiver sem a posse de bola que seja agressiva para roubar a bola. Se eu optar pelo Luan e o Casares, eu estou indo contra o aspecto de agressividade.
neste momento. A partir do momento em que a equipe estiver mais ajustada em outra situação, talvez os dois possam jogar juntos, sim. E o Xavier é simplesmente opção. Nos últimos jogos, no meu entendimento, o Gabriel teve uma percepção maior da função, atuou melhor alguns jogos, então por isso a opção. Mas o Xavier não é um reserva do time, ele tem entrado em todos os jogos, jogou, se não me falha a memória, diante do Grêmio, então é um atleta que está inserido dentro de todo o processo. Daqui a pouco outros atletas vão ficar de fora para que outros possam jogar. Eu não posso de maneira alguma, neste momento do campeonato, utilizar somente 11 atletas, até porque nós temos desgaste, nós temos lesões e todos esses atletas estão inseridos no contexto. Assim, boa noite, é o Marcelo Braga do GE. Mais uma vez você colocou o Lucas Piton para jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Queria saber se você pensa em efetivar o jogador nessa função, já que você tem hoje outras opções, tem o Mosquito, tem o Everaldo. Nesse jogo você não tinha o Cafu, que estava gripado, mas você tem preferido o Piton, ele conquistou essa vaga, vai ser mantido. E queria saber como é que vai ser para você trabalhar agora com um intervalo de 11 dias até o próximo jogo, né? Como que faz para motivar os jogadores com um período tão longo de inatividade? Obrigado. Boa noite, Marcelo. Olha, o Piton é um atleta que fez um ótimo jogo diante do Coritiba e hoje fez um jogo relativo naquilo que foi visto pelo Corinthians, né? Ele teve bons momentos, assim como oscilou também junto com a equipe. Eu acho que passa a ser uma opção interessante, dependendo da estratégia montada para o jogo, né? Eu tenho velocistas no elenco, mas em algumas partidas a gente não encontra espaços para isso. Então, por isso, a utilização do Piton. Mas ele também pode ser utilizado no meio ou até mesmo na lateral, que é a sua origem, né? E sobre os 11 dias, é um tempo bom para que você possa descansar o jogador dessa viagem e fazer com que ele possa retomar a fase de treinamentos com intensidade. Nós vamos enfrentar uma equipe que vem bem no campeonato também, é um clássico, então há motivação suficiente, não só aquela de vestir a camisa do Corinthians, mas também a motivação de se enfrentar uma equipe rival, onde a gente tem a possibilidade sim de fazer um belo jogo. Oi, Mancini, Flávio Ortega, repórter da ESPN, boa noite. Me parece que defensivamente, isso ainda sem contar com o Gemerson, que é um jogador também de nome, né, bastante talentoso, mas me parece que você já conseguiu ali acertar o time, né, 3 jogos sem sofrer gol, enfim, mas me parece que o encaixe ainda de meio campo para frente continua sendo teu calcanhar de Aquiles, né, muito complicado, não importa o jogador que você escolha, as peças que você usa, enfim, atacantes ou meias. Queria que você falasse um pouco se esse passa a partir de agora a ser o teu desafio, se você já está um pouco mais tranquilo com o sistema defensivo, mas ao mesmo tempo, proporcionalmente, tão preocupado ou mais pelo fato de não estar vingando o seu sistema ofensivo ou de criação de jogadas. Obrigado. Boa noite, Flávio. Não tenha dúvida, né? E sempre que você chega numa equipe, o seu desafio maior é ajustar a parte defensiva primeiro, e ela já está ajustada. A parte de armação, de criação e a parte de finalização, que é o setor ofensivo, demora um pouco mais de tempo e há uma oscilação maior. Essa oscilação ela não pode acontecer na parte defensiva, mas ela vai acontecer na parte ofensiva, porque nem sempre o atleta está bem no jogo, porque ele depende muito da parte técnica. E aí a gente desequilibra um pouquinho o sistema quando você tenta ajustar primeiro a parte ofensiva para depois vir para trás e ajustar a parte defensiva, né? Eu espero sinceramente que rapidamente a gente encontre as peças ideais que tenham encaixe. Nós não podemos ter o time todo brigando do jeito que está brigando, mas a parte técnica diferenciada entre um atleta e outro. A gente tem que ajustar isso o mais rápido possível se nós queremos realmente pensar em algo mais do campeonato. Olá, Mancini, boa noite.
noite, Roberto Lioi, da Rádio CBN. Você completou hoje 11 jogos à frente do Corinthians, né? E hoje, com a expulsão do jogo, foram 4 expulsões. Você vê algum tipo de problema? Você acha que os jogadores estão um pouco mais exaltados? Ou cada caso tem que ser estudado de uma forma diferente? Você não vê nenhum tipo de problema para conversar com o elenco sobre as expulsões? E sobre o jogo em si, a atuação do time, você falava, né, da evolução que o time vinha apresentando nos últimos jogos. Você acha que hoje houve uma pausa nessa evolução? O Corinthians deu uma regredida ou faz parte? Obrigado. Boa noite, Roberto. Eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte porque o futebol, você nem sempre domina o adversário. Hoje nós tivemos um jogo complicado. A equipe do Fortaleza, com muita velocidade, com atletas rápidos, impôs uma dificuldade natural de quando se joga aqui com eles. O Corinthians teve bons momentos no jogo, neutralizou a equipe do Fortaleza em alguns momentos e teve dificuldades em outros. Isso é do futebol. Eventualmente vai acontecer, né? Nem sempre a gente quer que aconteça, mas às vezes acontece. E sobre a parte de jogo em si, dessa oscilação, nós temos que entender que os jogos, com a sequência de jogos, a gente vai ter desempenhos diferentes, né? E em cima desse desempenho é que nós temos que elaborar sempre uma estratégia boa nas partidas. O seu adversário nem sempre é o mesmo. Ele muitas vezes joga de forma diferente e você tem que ter uma readaptação a algumas coisas que são feitas. Hoje, no primeiro tempo, a gente adiantou os 2 laterais para que fizéssemos a saída de 3. Na segunda etapa, a gente teve que trazer os laterais de volta, fazendo uma linha de 4. Por quê? Para que os 2 atacantes de lado do Fortaleza tivessem que marcar mais adiantado e a gente tivesse um espaço maior para os meias e os volantes. Então essas alterações, elas serão feitas na equipe para que a gente possa ter bons desempenhos que nem sempre acontecerão. Os cartões, eu acho que nesse específico do Jô, eu acho que não foi merecido. Acho que o Jô tentou se desvencilhar do jogador de Fortaleza, que em todos os lances, e eu já havia chamado a atenção do auxiliar do quarto árbitro, que toda a bola que chegava na nossa linha lateral, o atleta do Fortaleza já grudava no Jô e ele tentando sempre se desvencilhar, e quando a bola está chegando na área, eu sei que foi um lance de bola parada, de escanteio, mas eu não vi, sinceramente, agressão no lance. Assim como eu vi pênalti no lance do Gabriel e o Braulio optou por não olhar o VAR, né? Mas, enfim, acho que não tem nada, sinceramente, o que eu percebo, o que eu sinto diariamente, não tem nada atrapalhando em termos emocionais. Foram lances casuais, essas últimas expulsões, lances que os atletas estavam acostumados à proteção de bola e hoje uma mão mais alta acaba recebendo vermelho também. Então, essa é uma readaptação, uma readequação dos atletas diante de uma nova regra. Mancini, Diego Bertozzi aqui do Fox Sports, boa noite. Você foi para essa partida diante do Fortaleza com 10 jogadores pendurados, sendo 7 praticamente do time titular. E desses pendurados, nenhum levou cartão, então está todo mundo à disposição para o clássico contra o São Paulo. Entre eles, jogadores do setor hoje ofensivo, né? Otero, Ramiro, Luan, Matheus Vital. Você pensa em fazer alguma mudança de posicionamento ou fazer algo diferente dos últimos jogos, pensando numa melhoria do setor ofensivo, mais eficiência do setor ofensivo do time? Obrigado. Boa noite, Diego. Não tenha dúvida que o setor ofensivo hoje ele ficou abaixo do que ele poderia mostrar ou do que ele mostrou nos outros jogos, né? Nos outros jogos a gente teve um volume muito maior, fomos muito mais agressivos. Hoje a gente teve uma certa dificuldade, muitas vezes na armação, ou até na velocidade da equipe adversária, né? Isso aí nós temos que entender que cada adversário é diferente e que na estratégia montada nem sempre você vai ter o máximo tirado de todos os atletas, porque eles são seres humanos
E às vezes, dentro daquela partida, há uma dificuldade maior, por exemplo, que foi vista hoje, na parte ofensiva. Defensivamente a equipe se comportou bem, mas ofensivamente teve uma certa dificuldade. Sobre os cartões, é óbvio que nós temos um grande número de atletas ali, não dá para fazer muita coisa, a gente tem que ir jogo a jogo, tentando escalar a equipe mais forte para aquela partida, independente de contar com titulares ou reservas, né? Hoje o futebol exige que você não tenha somente 11 jogadores, que tenha mais atletas que entendam daquilo que está acontecendo no jogo, porque eventualmente você pode fazer uma troca. Eu espero sinceramente fazer por opção e não por suspensão. Obrigado, Mancini, e a todos que acompanharam mais. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.